E aí, pessoal, boa tarde para todos vocês. Para vocês que seguem-me através da palavra do Senhor Jesus, que acreditam no poder da palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus diz aqui em 1 Timóteo, ele relata sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Vamos aprender na palavra de Deus o que significa as falsas doutrinas, o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para Macedônia, assim diz aqui o apóstolo, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábula ou a genealogia intermináveis, que mais produz questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Então, o apóstolo, ele está dizendo aqui que as pessoas tivessem cuidado para que elas não fossem enganadas por bajulações de outras pessoas que não entendiam, que não viviam a mesma fé em Jesus Cristo, assim como ele ensinava a ter essa fé viva e genuína diante de Deus. Então ele diz aqui, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Então, o apóstolo ele diz aqui que nós temos que ter cuidado, a gente tem que permanecer na doutrina que Deus nos ensinou, que é a palavra. Ele diz que a gente devemos ter a fé pura, genuína e não fingida. Quantos não estão vivendo aí uma fé fingida? Ah, eu tenho fé em santo fulano, em santo ciclano. Essa é a tal da fé fingida e morta, que não produz resultado nenhum. Porque a fé verdadeira em Jesus, ela é que é capaz e ela é eficaz para tudo. É uma fé viva. Então ele diz que tenhamos que ter cuidado para que a gente não seja que nem alguns que já se desviaram da verdadeira fé, que é em Jesus Cristo, e hoje em dia eles entregaram-se à contenda. Quando vai falar alguma coisa da palavra de Deus, eles querem contender. Eles são tudo do contrário. Então, o apóstolo ele diz que a gente não devemos se misturar com essas pessoas. E ele diz aqui, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e o obstinado. Então, a lei, ela não é feita para o justo, porque o justo ele já vive retamente, ele já obedece o evangelho, ele já vive seguindo o Senhor Jesus, ele já se afasta do pecado. Mas a lei é para aqueles que estão na vida do erro se consertar. Pessoas que não têm a fé verdadeira em Jesus. E ele diz que a lei é boa, mas se alguém fazer uso dela legitimamente, de verdade. Então, a lei de Deus ela é boa e ela é eficaz na vida de alguém. Ela terá utilidade na vida de alguém, mas se a pessoa estiver de acordo com o que a lei manda. Então, tem que ter legalidade.
As pessoas têm que obedecer. Aí tem pessoas que dizem, não, mas a gente vive pela fé, e é pela fé, pela graça que somos salvos, e começa a pecar, começa a fazer tudo que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Então veja, se é assim que deve ser, e porque a palavra de Deus diz que ele virá, Jesus ele virá como fogo, labareda de fogo, para destruir todos aqueles que não conhecem a Deus e todos aqueles que conhecem a Deus, mas não obedecem o Evangelho. Tá vendo aí a resposta? Para alguém dizer, eu sigo Jesus, sei da palavra de Jesus, conheço os mandamentos de Jesus, então tem que viver. Fé só não só basta, tem que ser com obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, é inoperante, não produz fruto algum. Assim como um corpo sem o espírito ele está morto, assim é a nossa fé. Ela tem que vir acompanhada com as obras. Amém? Pai do Senhor Jesus, Shalom Adonai.